Cheguei, entrei na igreja, Assembleia de Deus Tabuleiro do Martim, fiquei lá atrás, no último banco. Eu me lembro que o porteiro me deu a paz do Senhor. Eu levantei a mão e disse amém, porque eu vi a irmã da frente falar do mesmo jeito. Aí eu disse... Foi à noite? À noite, uma quarta-feira à noite. Um culto de quarta-feira à noite. E eu cheguei na igreja, sentei lá atrás, no último banco, eu disse, eu vou ficar aqui atrás, porque o leão, ele pode me ver. Se eu ficar escondido, ele não vai me ver. Só quero ele aparecendo ali, eu acho que é o pastor, o leão. Se ele aparecer e dizer, eu sou o leão da tribo de Judá, eu sei que é ele. Quando terminar o culto, eu vou tomar satisfação com ele. Ele anda contando a minha vida para os irmãos. Porque os irmãos sabem um pedaço da minha vida, então ele anda contando. Provavelmente ele já morou perto de mim, ele sabe quem eu sou. Eu não sabia de nada, eu era adolescente, tinha 15 anos. Sim. Inocente era eu. Aí, o culto começou, o pastor Solon começou a pregar. E eu esperando o leão. E o pastor pregando. Eu disse, sabe de uma coisa, eu vou embora. Aqueles irmãos não sabem de nada, não. Na hora que eu tentei levantar, o pastor Solon disse, ei, você que veio para o culto, que está lá atrás sentado, você veio procurar o leão da tribo de Judá? Meu Deus. Eu sou o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que eu tenho um grande plano em tua vida. Que o sofrimento que você está passando há um propósito com tudo isso. E ele dizia, serás uma pregadora da minha palavra. Pregarás o meu evangelho aos 4 cantos da terra. E dirás que eu sou grande. Ele começou a falar. Ele falava toda a trajetória que eu tinha passado dentro daquela casa que eu tinha saído. E eu caí no chão. Caí no chão. Cheguei no púlpito de joelhos. E comecei a chorar. E eu disse para o pastor, ora por mim. Eu quero aceitar o leão da tribo de Judá. E o pastor orou por mim. E eu não contei para o pastor a minha história, que eu morava na rua, que eu dormia nas bancas, porque na hora que eu tentei falar, algo travou a minha garganta. E ouvi, quando pela primeira vez ouvi a voz de Deus, disse forte no meu coração, não conta nada do que você está passando, é com você e eu. Não acabou ainda, é com você e eu. Não abra a boca, fica calada. E eu fiquei calada, aceitei. O pastor olhou para mim e disse, a guerra é travada, mas o leão está no comando. Só foi isso que ele disse. Aleluia. E eu saí, voltei para a banca onde eu dormia. Dormi com a Bíblia, estava com a Bíblia do irmão, botei a Bíblia na... Fiz igual Jacó, botei na cabeça, fiz como travesseiro e deitei. Meu Deus. No outro dia, me levantei e fui devolver a Bíblia do irmão. O irmão olhou para mim e disse, e aí, se converteu? Eu disse, a paz do Senhor. Sabia. Ele disse, aleluia. Glória a Deus, eu sabia. Eu não ia te dar a Bíblia, mas na hora que você me pediu, Deus disse, dá, eu tenho um propósito. E eu disse, aceitei, Jesus. Dei a Bíblia e fui embora para casa. Para casa? É, a casa era minha casa, era a banca, né? A banca, né? Foi para a banca, voltou para a banca. Voltei para a banca. E eu sentei em cima da banca e comecei a imaginar do que eu tinha feito. Eu agora era crente. Eu não estava só. Eu tinha agora uma multidão de irmãos do meu lado. Porque na hora que eu aceitei Jesus, muita gente veio me abraçar. E aquilo me... Para uma pessoa que não tinha carinho na vida, sentir aquele abraço, como é importante quando as pessoas aceitam Jesus. É verdade. Que os irmãos vêm dar aquele abraço, dizer, nós somos irmãos agora. Acolhe. Você se sente acolhido. Me faltava isso na minha vida. Sabe? Carinho, amor, proteção que eu nunca tive. E aí alguém me convidou, olha, amanhã tem consagração. Você vem? Eu disse, o que é consagração? Onde a gente se reúne para adorar a Deus. Eu me lembro com uma roupa só, mas eu não tinha vergonha de ir. Eu ia para a consagração de manhã, mesmo sem comer. Eu jejuava a pulsa, né? Ia para a consagração. Sem saber, estava jejuando. Pois é. Eu ia para o ciclo de oração com a mesma roupa.
E quando eu vi que a roupa estava suja, eu ia para cá, para aquela casinha lá que eu tomava banho, ficava o dia todinho lá escondido, enquanto a roupa ficava, não enxugava, mas secava um pouco, para poder vestir, então um pouco molhada, para ir para o culto à noite. Para ir para o culto à noite, de sandália havaiana também. Porque eu não consegui o sapato, mas eu ia de sandália havaiana. Meu Deus. Os tempos se passaram, eu fiz 16 anos, continuei morando na rua. E eu disse, Mais Deus... de um ano morando mais na de rua. um ano. Passei na rua Meu 1 ano e Deus. 2 meses. Ninguém percebeu isso na Ninguém igreja? percebeu, porque Deus não deixava eu falar. Meu Deus. E eu sempre alegre, porque quando eu aceitei Jesus, ele entrou no meu coração. E foi uma alegria enorme, porque eu senti o aconchego dos irmãos, coisa que eu nunca tive. Então aquilo me fazia feliz. Então você vivia na igreja? Vivia na igreja, só que alguns percebiam que eu não tinha roupa e não falava nada. Mas teve uma pessoa que percebeu que eu não tinha roupa e me deu 5 roupas. E eu, quando eu ia falar, Deus não deixava. Não deixava. E a pessoa dizia, não precisa falar. Deus já falou primeiro. Meu Deus. Aí eu toda feliz, porque agora eu não tinha uma roupa só, tinha mais 5. E eu não perdi a consagração, não perdi a ciclo de oração. E quando eu fui 16 anos morando na rua, eu consegui as roupas e me animei em cantar num conjunto da igreja chamado Cântico Celeste. Eita. Eu entrei no Cântico Celeste. E achei pouco e ainda ingressei no grupo da paz, no grupo do evangelismo. Eu queria culpar a minha vida. Eu ia para o grupo da paz e cantava os domingos no Cântico Celeste. E eu me lembro que o Cântico Celeste fez uma viagem para um interior chamado Capela. E pagaram a minha passagem e eu fui. Quando eu cheguei em Capela, eu conheci o pastor de Capela, chamado... Glória a Deus. Amém, Jesus. Serapião Gonzagas. Eu cheguei no culto, vi pastor Serapião dirigindo o culto, cantando o hino 300 da harpa cristã. E aquele homem cantava aquele hino com uma unção tão grande, com uma alegria tão grande com aquela banda. E a voz daquele me chamou a atenção. Eu vi que ele era da mesma cor que eu era. Eu disse, ele é pretinho igual a mim. Eu vou chamar ele de pai. Eu disse, Deus, eu quero esse homem como meu pai. Foi um amor à primeira vista. E eu saí de Capela com aquele homem no meu coração, no meu pensamento. Me despedi dele, disse que gostei muito dele, que eu senti Deus na vida dele. Ele riu, me abraçou e disse, obrigado, minha filha. Ali foi o suficiente, obrigado, minha filha. E passou-se algum tempo e pastor Serapião veio dirigir em Maceió. E eu reencontrei com ele depois de alguns meses. E Deus disse assim, todo o teu sofrimento, conta para ele. Deus nunca mandou contar para ninguém. Conta para ele, só para ele. Aí eu descobri onde ele morava. Fui até a casa dele. Aí eu disse, pastor, eu posso ir na casa do senhor conversar com o senhor? Ele disse, pode, minha filha. Cheguei na casa dele e contei tudo. Quando eu contei para ninguém, todo o meu sofrimento, toda a minha trajetória da minha adolescência, contei tudo o que aconteceu. Ele disse, a partir de hoje, você é minha filha. Você